Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido. Eu traí meu marido há 20 anos em uma viagem de negócios. Agora ele descobriu e eu não quero que ele me deixe. Meu marido abandonou o lar há 2 dias e não respondeu às minhas mensagens. Tentei contatá-lo através de amigos e familiares. Ainda não liguei para o meu filho, mas sei que terei que fazer isso. Meu filho não me ligou. Isso me faz supor que meu marido também não falou com ele, mas ninguém sabe onde ele está. Isso levou a que todos começassem a me perguntar o que aconteceu e parece que eles estão inclinando-se a pensar que eu sou a causa do seu desaparecimento. Por enquanto, só tive que dar explicações para a família dele, já que ele não se comunicou com eles. Estou extremamente tensa porque não tenho ideia se algo aconteceu com ele, se ele se embebedou e teve um acidente ou se simplesmente está se escondendo para me punir com a sua ausência. Não sei se devo avisar as autoridades agora ou esperar um pouco mais. Alguém passou por algo similar ou tem algum conselho sobre o que fazer nessa situação? Quero esclarecer um pouco a situação, já que vejo que há algumas perguntas sobre o que pode ter acontecido. Meu marido e eu voltamos de uma viagem de negócios há alguns dias. Foi uma viagem em que ele decidiu me acompanhar para me apoiar, mas algo aconteceu depois que mudou a dinâmica do nosso relacionamento. Não quero entrar em detalhes muito específicos, mas tivemos uma discussão importante logo antes de ele sair de casa. Sinto que a tensão acumulada durante a viagem e algumas coisas ditas no calor do momento podem ter desencadeado a decisão dele de ir embora. Não estou tentando justificar nada nem fugir da responsabilidade, mas a verdade é que não sei exatamente o que o levou a agir assim. Houve fricções e um pouco de negligência de ambos os lados nesses meses. Nosso relacionamento não estava no seu melhor momento. Para melhorar isso, fomos nós dois nessa viagem, já que as férias dele coincidiram com a minha viagem e esperávamos passar uns dias bons. Não esperava que chegássemos a esse ponto. Tentei contatar todos os amigos e familiares dele, como mencionei antes, e ninguém parece saber onde ele está ou por que não se comunicou. Também revisei as redes sociais dele e não há nenhum sinal de atividade recente. Quanto ao que alguns de vocês mencionaram sobre reportar o desaparecimento à polícia, a família dele já fez isso e agora eu também vou fazer. Quis me dar um tempo antes de fazer isso para ler os comentários de vocês. Realmente não sei o que fazer além disso. Por enquanto, estou tentando manter a calma e ver se consigo alguma pista que me ajude a entender o que está acontecendo. Não queria que isso virasse uma bola de neve, mas sinto que preciso de orientação e apoio nesse momento. A família do meu marido está a caminho para falar comigo. Eles querem uma explicação do que aconteceu e eu estou completamente aterrorizada. Sinto como se fosse desmaiar a qualquer momento. A ansiedade é realmente avassaladora. Quero ser honesta com eles, mas acho que devo ser com vocês também. No meu primeiro post, não fui completamente sincera. A verdade é que não estava preparada para falar de tudo o que aconteceu e sei que não disse a verdade completa sobre por que meu marido saiu de casa. Há detalhes que não compartilhei na minha desespero por ajuda e compreensão. A verdade é que não houve discussão antes da viagem e nosso relacionamento estava estável. A verdade é que, ao coincidir as férias do meu marido com as minhas obrigações, pedi que ele me acompanhasse para passarmos 3 dias juntos visitando alguns lugares. No entanto, meu marido saiu do hotel repentinamente e eu fui a culpada pela reação dele. Minhas desculpas por não ter sido completamente transparente. Espero que entendam a minha posição. Estou tentando lidar com essa situação sozinha e falar com a família do meu marido antes de compartilhar mais detalhes. Prometo voltar e oferecer uma explicação completa depois de falar com eles. Por enquanto, agradeceriam muito a compreensão e paciência de vocês. As últimas 24 horas foram um verdadeiro inferno. Ontem a família do meu marido veio à nossa casa e falar com eles foi pior do que eu jamais imaginei. Quando chegaram, sabia que seria duro, mas não estava preparada para o que aconteceu. Ensaiava minha explicação do que aconteceu horas antes, mas quando estive na frente, não soube o que dizer nem como começar. Quero aproveitar para dizer a vocês o que realmente aconteceu. Traí meu marido anos atrás em uma viagem de capacitação. Desde então, mantive isso em segredo, convencida de que nunca deveria ver à luz o que fiz. A pessoa com quem traí meu marido era um colega da mesma profissão. Ambos somos engenheiros de software. Como já contei no meu post anterior, há uma semana meu marido e eu fomos em uma viagem de negócios, e para minha surpresa, o mesmo cara estava lá também a negócios. O reconheci por uma marca que ele tem na bochecha direita. Juro que me senti desabar porque superar o que fiz foi difícil para mim e vê-lo tendo o meu marido ao meu lado quase me deu um infarto. Ele também me reconheceu, ficou me olhando por uns segundos e tentou se aproximar. Minha reação imediata foi pegar o meu marido e beijá-lo. Meu marido achou que era uma demonstração de carinho, mas o cara com quem traí meu marido conseguiu o meu número de celular. Ele me mandou uma mensagem e começamos a trocar lembranças.
Não quero me justificar, mas guardava uma boa lembrança dele e nos deixamos levar pela nostalgia. Meu marido encontrou uma das mensagens enquanto eu estava no banho. Leu todas as outras e entendeu que estávamos lembrando o que aconteceu anos atrás, quando já tínhamos 2 anos de casados. Quando saí do banho, vi o meu celular com o chat aberto na tela. Soube imediatamente que ele havia lido tudo e fiquei louca. Ouvi a porta bater apenas uns minutos antes de sair do banho. Me vesti o mais rápido que pude e saí para procurá-lo, mas ele já havia ido embora e agora estou desesperada, sem saber como enfrentar isso. Para a família dele, dei uma versão curta do que aconteceu, mas eles entenderam que eu fui infiel ao meu marido. Mal terminei de falar, a mãe do meu marido explodiu contra mim. Você é uma puta traidora. Como pôde fazer isso com o meu filho? Gritou. Sempre soube que você não era boa o suficiente para ele. Você arruinou tudo, sua puta vadia. Onde está o meu filho agora? Se algo acontecer com ele, você será culpada e vai pagar caro. Podem ter certeza de que isso foi o mais suave que ela me disse. Tentei falar, me explicar, dizer que estava plenamente consciente de que o que fiz não tem perdão, mas que devíamos nos concentrar em encontrar o meu marido. No entanto, ela não me deixava falar. Tudo que saía da boca dela eram insultos. Meu sogro pegou o celular dele e foi para a cozinha. A irmã do meu marido, que também estava lá, se jogou sobre mim tentando me bater. A mãe a deteve, mas ela conseguiu me dar um soco no olho direito. Ela gritou: se você se aproximar do meu irmão de novo, juro que você vai se arrepender. Realmente senti que não sairia viva dali. Estava completamente sozinha e sem apoio. Contei a eles o que aconteceu, tal como deveria ter explicado no meu primeiro post. Disse que foi um erro terrível, algo que lamentei profundamente e que nunca deveria ter escondido. Mas eles não escutavam, não se importavam com o meu arrependimento. Não queremos as suas desculpas de puta, disse a minha cunhada. Queremos que você vá embora e deixe o meu irmão em paz. Você é uma sem-vergonha, gritou junto com mais insultos. A conversa, se é que se pode chamar assim, durou quase 1 hora. Foi uma tortura emocional constante com tentativas de agressão física. No final, me deixaram com uma ameaça: se você se aproximar dele de novo, vamos tornar a sua vida impossível. Isso não vai ficar assim, junto com mais insultos. Em resumo, eles não me disseram se manteríamos contato para saber do meu marido. Sei que é pedir muito depois do que confessei, mas acho que eles deveriam ter sido um pouco mais compreensivos com a situação e comigo. Isso me deixou muito mal. Voltei aos calmantes que tomava antes pelos meus ataques de ansiedade. Preciso de um descanso de tudo isso. Também quero contar que recebi uma ligação de um oficial hoje. Encontraram o meu marido e me disseram que ele está bem, mas que não quer falar comigo por enquanto. Isso partiu o meu coração e me deprimiu. Voltei ao meu trabalho e estou fazendo o melhor que posso, mas não sou a mesma de uma semana atrás. Felizmente, me deram a opção de adiantar as minhas férias e eu preciso disso. Estou avaliando isso porque ficar o dia todo na minha casa sem ter o meu marido me machuca muito. Não acho que por enquanto possa aguentar ficar o dia todo sozinha na casa, mas entendo que ele precisa de tempo. Tenho pensado muito no que todos disseram aqui e acho que eles têm razão. É hora de contar toda a verdade sobre o que realmente aconteceu anos atrás. Preciso tirar isso do peito e ser completamente honesta, tanto com vocês quanto comigo mesma. Sei que isso é como um ritual aqui no Reddit, mas estou seriamente considerando. Eu não falei com ninguém em detalhes sobre o que aconteceu anos atrás. Fiz tudo o necessário para enterrar o que aconteceu. Depois do trabalho, vou meditar e fazer um resumo do que aconteceu antes de começar a escrever. Atualização. Já consultei um advogado para saber se posso fazer o meu marido voltar e se é válido que ele tenha ido embora pelo que fiz anos atrás. O advogado diz que isso não justifica o abandono de lar e que, se ele não voltar em um tempo, posso denunciá-lo por abandono. Não é algo que eu queira fazer, mas de alguma forma preciso fazê-lo voltar. Tive que bloquear a minha cunhada porque ela não parava de me mandar insultos e emojis de merda. Acho que isso que ela faz também constitui um crime e terei que denunciá-la. Não sei, mas talvez vocês me ajudem com isso. Agora que sei que o meu marido está bem, estou mais tranquila, mas não tê-lo em casa está me fazendo muito mal. Todos os dias eu lhe escrevo, apesar de ele me ter bloqueado em todos os lados. Recapitulou a minha vida de anos atrás e a do meu marido para saber realmente como estávamos naquelas datas e o que me levou a me envolver com Lucas. Este post vou dividir em 2. Não se preocupem, que a primeira parte é bem extensa. Desculpem por isso também. Como tudo aconteceu anos atrás, eu trabalhava para uma empresa de tecnologia, que me enviou para uma capacitação e para ver alguns produtos novos em uma feira tecnológica muito importante, em São Paulo. Era a primeira vez que viajava sozinha desde que cheguei aqui.
Eu não sou dessa cidade, me criei mais ao sul, nas montanhas perto do Rio Grande do Sul. Quando vim para cá, fiz isso com a minha irmã, mas ela, depois de 3 anos, voltou para o nosso lar. Eu precisava da capacitação para obter um melhor salário e me destacar sobre os outros. Com o meu marido, já tínhamos 2 anos de casados, depois de um namoro de 3 anos. Nós começamos a namorar quase logo depois de eu entrar na universidade. Na minha cidade, tive 2 namorados. O último eu deixei quando vim para cá. Nossos primeiros 2 anos de casados foram difíceis para ambos em termos de conseguir emprego, mas depois de cada um conseguir, as coisas melhoraram. Eu estava muito preocupada com que não conseguíssemos nos consolidar como um casamento sólido. Realmente perdi a fé. Via muito longe ter uma casa e um bom lar. Me enchi de dúvidas. Mas depois de voltar da viagem, vim com outra mentalidade. Me esforcei para ser a melhor esposa para o meu marido e a melhor profissional. Poderia dizer que inspirei o meu marido a ir por tudo, mas como já disse antes, tanto o meu marido quanto eu não tínhamos tantas oportunidades. Antes de ir viajar, me questionava se tinha sido uma boa ideia nos casarmos tão cedo. É que nos casamos sem nada mais que o nosso amor um pelo outro. Meu marido recebeu um pequeno presente em dinheiro da família dele. Com isso, alugamos um apartamento pequeno nas periferias de São Paulo. Eu amava o meu marido. Ainda o amo e sempre o amarei. Mas quando era jovem, tinha muitas dúvidas sobre ele e sobre nós. Sei que estou sendo redundante nisso e que talvez pareça uma justificativa. Mas não é. Só quero que entendam como eu me sentia antes de ir para a capacitação. Meu marido me incentivou muito para essa viagem. Eu tinha muito medo de ficar sozinha em outra cidade. Nunca falei desses medos com ele. Também não lhe disse sobre as dúvidas que tinha sobre ele e sobre nós. Agora sei que foi o erro mais grande que cometi. Porque não falar com o meu marido sobre o que sentia e pensava nos arruinou. Fui para a viagem com muitas dúvidas e esperando o melhor. Meu marido me escrevia a cada 3 horas para saber como eu estava indo e se tinha algum contratempo. Ele me ajudava com algumas coisas por mensagens e chamadas, mas não é a mesma coisa que tê-lo presente. Quando saí do aeroporto de São Paulo, estava perdida. Quase busquei uma passagem de volta para casa. Tive sorte de encontrar uma garota que também estava chegando à cidade e ela me ajudou com a localização do hotel, o evento e o táxi. Todos os que viajaram sabem o quão complicado é tudo isso. Cheguei ao meu hotel, tomei banho e descansei. No dia seguinte, estive na primeira aula que consistia em 5 horas diárias durante 7 dias, além do evento tecnológico. No primeiro dia, tomei notas de tudo o que foi dito, mas ao sair para ir ao evento, meu marido me ligou bem naquele momento e perdi a concentração e o meu caderno com as notas. Ao chegar ao hotel depois do evento, procurei por todos os lados. Voltei ao evento que ainda não havia fechado. Procurei, mas tive que dar por perdido. No dia seguinte, na aula, realmente estava preocupada porque precisava revisar para minha exposição final do curso. Minutos antes de começar a aula, Lucas se aproximou de mim e disse: "Isso é seu." Era o meu caderno de notas. Depois se sentou ao meu lado e conversamos. Ao terminar a aula, disse a ele que ia para o evento de tecnologia. Ele disse que também estava entre os convidados. Fomos juntos conversando sobre a aula e o evento. Me apresentou a outros garotos e garotas que ele conhecia, alguns executivos de marcas prestigiosas e graças a ele tive acesso a lugares exclusivos e conheci um especialista que eu admirava. Um dia antes de acabar a aula, já estavam falando de uma festa de despedida. Lucas me convidou e eu disse que pensaria porque precisava voltar ao terminar a aula. Outro erro que cometi foi não dizer a Lucas que estava casada e também não disse ao meu marido que tinha conhecido um cara. Só mencionei que tinha feito amigos e que estava tudo tranquilo. Não sei por que não disse. Sei que ali já cometi traição por omissão. Estou certa de que o meu marido me diria para não confiar neles e manter distância. Entendo que eu propiciei tudo isso. Passei todos esses dias conversando com Lucas. Formamos uma espécie de vínculo. Isso ocultei do meu marido. Aí ele disse que tudo estava fluindo sem contratempos. Pensei e aceitei ir à festa depois do encerramento do evento principal que terminou perto das 22 horas. Éramos um grupo de 10 pessoas. Chegamos a um bar perto do hotel no centro de São Paulo. Bebemos e dançamos. Depois falamos de nós, dos projetos pessoais. De certa forma, eu estava grata a Lucas por me ajudar em alguns aspectos da aula e por me apresentar a tanta gente. Não vou negar que ele me pareceu um cara interessante, com mundo e muita facilidade para conhecer gente. Nessa noite, me senti atraída por ele. Em um momento da conversa, ficamos nos olhando, o que levou a um beijo e o beijo a um hotel próximo. Meu marido não tinha ideia de que eu sairia com amigos. Só disse que pensávamos em tomar um café ao acabar o curso e que provavelmente sairia no dia seguinte de manhã. Parei de responder às mensagens dele à noite.
Ao acordar, tinha uma dor de cabeça terrível. Juro pela minha vida que pensei que estava em casa. Ao acordar, me senti com náuseas e corri para o banheiro, mas não estava no lugar onde deveria estar. Em um segundo, recuperei a memória. Olhei para a cama e vi Lucas dormindo. Peguei a minha roupa, me vesti o mais rápido que pude e saí do quarto. Peguei um táxi para o meu hotel. No táxi, procurei o meu celular e o vi quebrado. Não lembro o que aconteceu com ele. Tive que comprar outro e colocar o meu chip. As mensagens começaram a chegar. Antes de vê-las, comprei uma passagem de avião para a tarde, a mais cedo que encontrei. Depois entrei nas mensagens. A maioria era do meu marido. Oi, meu amor. Espero que tudo esteja bem. Responda quando vir esta mensagem. Amor, você está bem? Como está tudo por aí? Respondi, mas disse que tive um problema com o celular e que só agora consegui um novo. Inventei um acidente com umas pessoas, mas que eu estava bem, e comecei a chorar. Pedi perdão por não ter respondido. Disse que estava assustada pelo acidente, mas na verdade a minha consciência me estava atormentando. Me acalmei, nos despedimos e disse que o amava com toda a minha alma e que estava grata por estar casada com ele. Depois entrei no banho e chorei com todas as minhas forças para tirar o que tinha dentro de mim. Depois de 1 hora, saí do hotel, ainda faltando 3 horas para o meu voo. Parei em uma cafeteria, me sentei e quase instantaneamente chegou uma mensagem de Lucas. Não abre, só o bloqueei. Depois pedi um café e comecei a chorar em silêncio. Fiquei 1 hora sentada com 3 cafés. Me sentia perdida. Toda vez que pensava no meu marido, entrava em um tipo de ataque de ansiedade. A garçonete que me atendia, uma mulher mais velha de uns 36 anos, sentou na minha mesa e disse: Está tudo bem, querida. Tem nome o maldito que te machucou. Olhei para ela e disse: Traí o meu marido com um cara que conheci há uns dias. Nossa Senhora, sinto muito, querida. Essas coisas acontecem. Você não é daqui, né? Não, só vim para um curso da minha profissão. Ok. Faz 1 ano ou 2 de casada? 2 anos de casada com Marcos. Ok. Você ama o Marcos? Com toda a minha alma, mas tenho passado por um momento em que pensei que não conseguiríamos. Viver sozinhos tão jovens não é fácil e trouxe essa carga para cá. Então apareceu Lucas. Me senti bem com ele, mas acabou. Não quero vê-lo de novo. Amo meu marido, não quero perdê-lo. Te entendo, querida. Me diz, agora você sente que não vão superar as dificuldades de um casamento jovem? Não, já não sinto isso. Agora acho que poderíamos superar qualquer coisa que se ponha na nossa frente. Está bem. Então, preciosa. Você precisava disso para se dar conta de que você e o seu marido podem com qualquer coisa. Precisava estar com Lucas para voltar com força para o seu casamento. Nunca tinha visto dessa perspectiva. A mulher tinha um pouco de razão. Isso quis acreditar. Mas, o que faço com essa culpa que sinto? Entendo que você sente que a culpa é como um fogo interno que queima sem cessar, consumindo a sua paz e tranquilidade. Mas lembre que, assim como qualquer fogo, pode ser controlado e eventualmente extinto. Permite-se perdor e busque maneiras de curar. Falar com alguém de confiança ou um profissional pode te ajudar a encontrar a paz que precisa. Não deixe que esse fogo consuma a sua vida. Em vez disso, use-o como uma oportunidade para crescer e aprender. Você merece encontrar a tranquilidade e seguir em frente. Não permita que isso acabe com o seu casamento. Saí da cafeteria revigorada com um novo objetivo e com um pensamento novo. Entrei no avião pensando em como me tornaria a melhor esposa que Marcos possa ter. Quando vi o meu marido me esperando com uma placa que dizia: Te amo, Daniela. Meu coração se partiu. Abracei-o e chorei. Ele supôs que o trauma pelo acidente ainda me afetava e os dias separados. As palavras da garçonete foram sábias, mas não é fácil mudar na minha cabeça o que fiz. Não consegui assimilar o que ela me disse. Tive uma crise de pânico ao chegar em casa. O que supunha ser uma noite de reencontro com o meu marido, como havíamos planejado antes de eu ir, se tornou uma noite de insônia para nós dois. No dia seguinte, ele não foi trabalhar. Pedi um descanso de uns dias por doença. Fomos a uma terapeuta, como a garçonete me sugerira. Consegui me abrir mais e reconhecer que pus o meu casamento em um precipício. Falei sobre o meu medo aterrorizante de que ele vá embora e me deixe. Está claro que o meu marido não sabia o que eu falava com a terapeuta. Ela me receitou de novo os meus calmantes de antes e fomos para casa com ele. Voltei mais 2 dias à terapeuta. Via o meu marido dormindo ao meu lado e me sentia terrível. Me sentia um monstro. Houve alguns dias em que descia para a sala e ficava lá até o dia seguinte. Toda vez que o meu marido me dava um beijo, sentia um arrepio no corpo todo. Os 3 dias de licença no meu trabalho se tornaram 15 dias. No dia número 16, já me sentia muito melhor e fiz uma promessa a mim mesma de ser a melhor esposa para Marcos. Conseguimos poupar para uma casa.
Durante todos esses anos, cuidei do meu marido e do meu lar. Evitei viajar sozinha e tiramos férias juntos em lugares diferentes, mas um episódio como o que tive nunca se repetiu. Enterrei esse capítulo da minha vida bem fundo até quase esquecê-lo. Parei de me sentir desconfortável quando se falava de temas de infidelidade e parei de evitar essas conversas com amigas ou com o meu marido. Foram muitos anos de felicidade. Este ano se apresentou novamente a possibilidade de viajar para um evento tecnológico no Rio de Janeiro. Depois de anos evitando, esqueci o que aconteceu e aceitei ir em representação da empresa. Este ano, o meu marido teve que adiantar as férias dele por questões da empresa para a qual trabalha, pelo que não poderíamos viajar juntos nas nossas férias. Como já expliquei antes, as férias do meu marido coincidiram com a minha viagem. Depois da conferência e tudo mais, eu ficaria com o meu marido uns dias e depois voltaríamos para casa. Atualização 2. Oi a todos. Não acho que o meu marido valer isso, nem a família dele. Eles agora estão dizendo que nunca terminei o meu caso e estão soltando suposições. Dizem que se fiz uma vez, vou fazer sempre. Isso está muito longe da verdade e tudo o que estão dizendo só me causou uma dor profunda. Já não tenho as mensagens que tive com Lucas, onde falávamos do que aconteceu anos atrás. Tentaram falar com o meu filho sobre isso e ele me contou muito irritado. Criaram dúvidas nele. Algo mais forte que disseram é que estão afirmando que o meu filho não é do meu marido. Isso me causou uma grande dor. Meu filho está muito afetado por isso e parece que ele também acredita. Não me disse, mas no tom de voz dele senti. Sou a mãe dele e sei quando ele quer dizer algo, mas não sabe como fazer. Meu filho virá amanhã. Ele vai deixar o trabalho por uns dias e virá. Meu filho me disse que o meu marido está bem e que em breve terei notícias dele. Sei que no passado arruinei e agora também, mas não é como a família do meu marido diz que é. Amanhã vou falar com o meu filho. Vou tentar resolver as dúvidas dele. Serei tão transparente quanto puder em tudo o que disser. Não sei o que mais pode acontecer. Isso está sendo uma avalanche que não tem piedade de mim. Obrigada pelas mensagens de vocês. Agora quero atualizá-los sobre o que aconteceu com o meu filho e a família do meu marido. Depois de falar com o meu filho e postar aqui, liguei para minha sogra e disse muitas coisas. Ambas gritamos pelo telefone e depois por mensagens de voz. Basicamente, disse a eles que vou processá-los por dizerem que o meu filho não é do meu marido. Ela respondeu que vão dizer ao meu marido que me processe por fraude matrimonial ou algo assim. Não sei se realmente existe essa possibilidade. Nunca ouvi e não tenho vontade de buscar na internet. Não me importa, porque eu sei que o meu filho é do meu marido. Meu filho nasceu 2 anos depois de estar com Lucas. Na verdade, com a família do meu marido, a discussão foi mais longa, tanto com a minha cunhada quanto com a minha sogra. Para a minha cunhada, não respondi muito porque de 5 palavras que ela dizia, 3 eram sujeiras e insultos para mim. Estão pedindo um teste de DNA e tentaram colocar o meu filho contra mim. Isso é algo que nunca deixarei passar. Podem dizer de mim o que quiserem, mas o que disserem terão que provar em um tribunal. Nunca aceitarei que tentem colocar o meu filho contra mim e isso eu farei eles pagarem de alguma forma. Meu filho Gabriel chegou à tarde de hoje. Nem teve tempo de desfazer as malas. Me comovi ao vê-lo e chorei em seus braços. Depois nos sentamos e disse que estava disposta a responder qualquer pergunta que ele tivesse. Basicamente, quis saber desde o princípio o que aconteceu anos atrás. Tudo que já escrevi, contei a ele tal qual. Depois perguntou se eu estava segura de que ele era filho do meu marido. Não pude evitar quebrar e respondi com datas, assegurando que ele é filho do meu marido. Depois disso, ele disse que o meu marido se encontraria com ele de manhã para um teste de DNA. Não importa o que eu diga. Porque se fui capaz de falar com o meu amante estando com o meu marido ali, posso ser capaz de qualquer coisa. Essas são palavras do meu marido, não do meu filho. Essa conversa foi a mais difícil e a mais dolorosa que tive. Não tenho palavras para descrever como estava o meu filho, mas sei que o machuquei com tudo isso. Sou a única responsável por ele estar passando por isso. Agora terá que passar por um teste de DNA obrigado pelo pai dele. Isso matou uma parte de mim. Foi um golpe terrível para minha autoestima e para os meus sentimentos pelo meu marido. Entendo as dúvidas dele, mas do mesmo jeito dói. Também falamos sobre o que aconteceu na última viagem e vou aproveitar para de uma vez contar o que ocorreu ali. Quando chegamos ao hotel com o meu marido, nos registramos e dormimos até o jantar. Depois descemos ao restaurante, comemos e passeamos pelas ruas próximas do Rio de Janeiro. Depois voltamos ao hotel. Estávamos cansados, mas tivemos intimidade. No dia seguinte, no primeiro dia do evento, em um estande de uma empresa de tecnologia conhecida, bem na frente de onde estávamos o meu marido e eu, olhei por um momento e vi alguém de costas. Reconheci Lucas pela forma como ele se para.
Quando olhou de lado, vi a marca que ele tem na bochecha direita, uma espécie de mancha da qual falamos muito nos dias em que nos conhecemos. Na minha mente pensei, meu Deus, não pode ser. Fiquei muito nervosa, tanto que Marcos notou porque o meu rosto mudou de cor. Me perguntou se algo acontecia comigo. Disse que algo me caiu mal e que precisava ir ao banheiro. Vê-lo me produziu um mal-estar estomacal. Fiquei perto de 10 minutos no banheiro e ao sair sentia frio. Levei o meu marido longe daquele estande e fomos direto ao lugar onde devíamos estar, uma palestra e exposição de vários especialistas em tecnologia. Nos sentamos, mas eu não conseguia me concentrar muito. Tinha a mente em Lucas. O evento durou perto de 3 horas. Meu marido foi ao banheiro uma vez. Mas eu não queria nem olhar para trás por medo de ver Lucas perto dali. Ao terminar, acenderam as luzes. Disse ao meu marido que queria ficar sentada um pouco. Depois de que a maioria das pessoas deixou o salão de exposições, saímos. Nos levaram a uma sala de recepções para conhecer quem havia exposto. Havia um bar e serviam petiscos. Havia muita gente, como era de se esperar. Dirigi o meu marido para as bebidas e depois nos aproximamos de um grupo de pessoas que eu conhecia. Apresentei o meu marido e conversamos entre todos. Por um bom tempo, me esqueci de Lucas, mas quando voltei por outra bebida, o vi me olhando. Fiquei paralisada como se visse um fantasma. Fiquei muito nervosa. Lucas começou a caminhar para mim. Senti a minha pressão sanguínea cair a 0. Segurei o braço do meu marido, o que fez ele virar a cabeça. Pus o meu braço no ombro dele e o beijei. Não olhei para Lucas, mas calculei que já devia estar muito perto de nós. Não quis nem olhar se estava ali ou não. Disse ao meu marido que estava cansada e que queria ir para o quarto. Ele me acariciou a bochecha e disse, ok, vamos. Quando inevitavelmente virei, vi Lucas falando com outras pessoas perto de nós. Passamos pelo lado dele porque ele estava no caminho para sair do lugar. Senti o olhar dele, mas não virei, só caminhei e saímos para o quarto. Pedimos algo para o jantar e ficamos toda a noite sem sair. Não consegui dormir muito aquela noite. Já não era a mesma mulher daquela época, mas só de pensar que o meu marido poderia conhecer Lucas, me causava uma tremenda ansiedade e medo. Não tinha a menor ideia do que Lucas poderia dizer. Por isso estava pensando em irmos embora muito antes do evento. No dia seguinte, de manhã, enquanto o meu marido estava no banheiro, chegou uma mensagem no meu celular. Sabia que para Lucas era muito fácil conseguir o meu novo número. Bastava ver o registro do hotel e nada mais. A mensagem dizia, oi, é agradável te ver de novo. Sabia que era ele. Não respondi. Só fechei o meu celular e fiquei deitada na cama até o meu marido sair do banheiro. Disse que me sentia mal e que preferia ficar no quarto. Mencionei que a minha ansiedade havia disparado pela viagem e o estresse. Ele disse que estava bem e que ficaríamos. Desceu à recepção para ver se tinham farmácia ou se havia alguma perto para me comprar remédios. Fiquei olhando a mensagem pensando no que devia fazer. Meu marido me mandou uma mensagem dizendo que iria a uma farmácia a 10 quarteirões de distância. Respondi, ok, amor, te espero. Vai com cuidado. Fiquei olhando a mensagem de Lucas, pensando se devia responder. E se fizesse, o que diria? Mais importante ainda, se estava fazendo certo ou errado ao fazer. Meu marido voltou com os remédios, tomei um e adormeci. Meu marido passou toda a tarde vendo filmes. Jantamos e depois tivemos intimidade. Ele adormeceu, mas eu não tinha sono. Perto das 0 horas chegou um vídeo com uma parte da exposição de um especialista que eu admirava. Lucas conseguiu os ingressos para ver esse especialista e conhecia alguém que nos apresentou a ele na primeira vez que estive com ele. Aquela noite foi algo que deixou uma boa impressão em mim. Depois chegou outra mensagem que dizia, você não vai acreditar em quem me perguntou por você. Posso te contar como foi a exposição dele e o que disse? Com as mãos tremendo, respondi, oi, Lucas, como você tem estado? Ele respondeu, muito bem, é o seu marido? Respondi, sim, Lucas, é o meu marido, o homem que me acompanha e está ao meu lado agora. Isso disse deixando claro o limite que não pensava ultrapassar. Ele disse, está bem, entendo. Quer que eu te fale da exposição? Ok, obrigado. Apreciaria muito isso. Respondi. Naquela noite, enquanto Lucas me narrava a exposição, pensava no quão terrível havia sido para mim trair o meu marido e definitivamente não o faria de novo. Lucas mencionou que tinha em mente nos reunirmos para tomar uma taça e conversar um pouco. Disse que isso não seria possível. Sei que não devia continuar falando com ele, mas todos já sentimos aquela sensação de que não devemos continuar falando de um tema, mas não podemos parar. Isso aconteceu comigo. Disse a ele, sabe de uma coisa, Lucas? Eu estava casada muito antes de nos encontrarmos pela primeira vez. Ele respondeu depois de 30 minutos, mas você não mencionou e além disso não usava aliança de casada.
É certo o que Lucas dizia. Meu marido e eu havíamos mandado gravar no nosso aniversário de casamento nas nossas alianças pela parte de trás uma frase de 3 palavras que o meu marido havia escolhido para sempre juntos. Mandamos gravar essas frases e se supunha que, quando eu voltasse, já estariam prontas as alianças. Por isso eu usava minha aliança de casada. Depois falei de como havia sido para mim enfrentar a infidelidade nos primeiros dias. Mencionei a minha terapia e como tive que fingir que estava afetada por um fato que eu havia inventado. Também falei de algo que não mencionei até agora e que acho que devo dizer. Quando voltei da viagem, depois de 15 dias, não tinha o meu período. A minha menstruação não vinha. Me assustei porque, quando estive em viagem, havia parado de me cuidar. Levei quase uma semana sem fazer. Esses dias foram os mais difíceis que vivi naquele período. Felizmente, tudo havia sido um atraso. Lucas começou a fantasiar e brincar sobre como seria se eu tivesse engravidado dele. Isso me perturbou e tive que dizer que não brincasse com isso porque passei muito mal. Ele se desculpou e disse que já tinha que ir dormir. Se desculpou de novo e disse que lhe doeu que eu tivesse ido embora sem me despedir da primeira vez, mas que agora entendia tudo. Já não respondi. No dia seguinte, nos encontramos no evento da apresentação de um novo produto. O vi junto a uma mulher mais jovem. Suponho que era uma garota que ele havia conhecido ali. Não o cumprimentei. Fiz como se ele não estivesse ali. Ao acabar, disse ao meu marido que queria sair para caminhar. Fomos embora. Depois jantamos em um restaurante e finalmente fomos dormir. Eu esperava que Lucas me escrevesse, mas não o fez. Perto da 1 hora da madrugada, eu lhe escrevi perguntando se a garota era a esposa dele. Ele respondeu, não, mas está aqui ao meu lado. Depois disso, falamos sobre o que fizemos aquela vez. Ele disse coisas bonitas daquela noite. Eu cometi a estupidez de dizer que gostei e que foi bom, mas que não se repetiria jamais. A conversa parou ali. No dia seguinte, o meu marido se levantou primeiro. Ia descer à academia. Eu disse que o alcançaria para o café da manhã no restaurante do hotel. Entrei no banheiro para tomar banho antes de o meu marido descer à academia. Suponho que foi nesse momento que as mensagens de Lucas chegaram. As mensagens diziam que ainda tinha a oportunidade de voltar a conversar com o especialista em tecnologia que lhe havia perguntado por mim de novo. Meu marido regularmente, quando recebo uma mensagem e não estou perto, lê e me diz, te mandaram uma mensagem. Tal pessoa diz isso. Nós não tínhamos segredos nem celulares privados. Tanto ele quanto eu podíamos ver nossos telefones sem problemas. Meu marido conhecia a minha senha e eu a dele. Como toda mulher, me demorava no banho. Fiquei perto de 20 minutos. Quando estava para sair, ouvi a porta se fechar com força. Me levou mais de 3 minutos sair do banho. Quando saí, vi o meu celular sobre a cama com a tela acesa e o chat aberto. Leo Chat. Estava na tela a parte em que eu dizia que pensei que estava grávida dele depois de voltar da viagem. Disse, meu Deus, não pode ser. Marquei o número do meu marido, mas já soava desligado o celular dele. Me vesti como pude e saí para procurá-lo. Não o encontrei. Peguei um avião de volta e não o encontrei em casa. Atualização 3. Oi a todos. Escrever a minha história no Reddit em lugar de me ajudar a desabafar foi o contrário. Estou medicada e prestes a dormir. Meu filho voltou de ver o pai dele e diz que os resultados estarão em 3 dias. Meu marido está hospedado em um hotel a 20 minutos daqui. Ele disse ao meu filho que em 3 dias falará comigo quando tiver os resultados dos testes de DNA. Me sinto muito mal. Não fui capaz de me alimentar bem. Não posso. Não tenho vontade de comer. No meu trabalho, estão me pressionando para voltar. Meus dias de descanso medicado não posso prolongar mais. Amanhã falarei com recursos humanos e contarei o meu problema. Também irei a uma terapeuta para que me avalie e talvez possa estender a minha licença médica. Meu filho ficará por mais uma semana enquanto o pai dele e eu resolvemos isso. Lamento tanto o que está acontecendo. Meu marido pode me pedir o divórcio em 3 dias, independentemente dos resultados dos testes de DNA. Isso me tem aterrorizada. Não consigo acreditar que a minha vida mudou tão rápido. Isso aconteceu muito rápido e não consigo assimilar nada. O exame de DNA saiu positivo. Já sabia, mas é um alívio para o meu filho e para o meu marido. Meu filho está mais tranquilo e agora falamos mais. Quanto ao meu marido, ele disse que, mesmo com o teste de DNA positivo, não pode voltar. Roguei ao meu filho que fale com o meu marido para que me dê a oportunidade de falar com ele. Ainda não sei o que vou dizer. Não sei como poderia começar essa conversa. Não há modo de eu poder justificar nada. O que devo fazer se o meu marido aceitar falar comigo? Por favor, preciso da ajuda de vocês. Obrigada a todos. Atualização 4. Tenho notícias animadoras. Meu marido aceitou falar comigo. Virá amanhã em algum momento da tarde em diante. Estou muito nervosa.
Sinto que me falta oar toda vez que penso que estaremos frente a frente. Definitivamente, isso mudará as nossas vidas para sempre. Senti tanta falta dele, vocês não sabem quanto. Não tenho palavras para descrever o que passei sem ele. Obrigada pelas sugestões de vocês. Acho que optarei por ser sincera e dizer tudo sem ocultar nada. Sei que jogo a minha única oportunidade. Acreditarei em Deus definitivamente se ele me conceder o perdão do meu marido. Juro que mudarei o que ele quiser que mude. Atualização 5. Espero que todos estejam bem. Depois de um longo tempo, venho desempolvar o meu post com uma última atualização. Desculpem por ter demorado tanto. Estive ocupada tentando ficar bem. Me dei o tempo de ler e reler os meus posts e as mensagens de vocês. Passou 1 ano e quase 4 meses e quero fazer um resumo para que não tenham que ler tudo. Como alguns se lembrarão, anos atrás cometi um erro terrível e traí o meu marido. Há pouco mais de 1 ano, ele descobriu a infidelidade durante uma viagem a um evento de tecnologia e decidiu sair de casa. Foi um momento que arruinou as nossas vidas para ambos. No meio de tudo isso, ele pediu um teste de DNA para o nosso filho e o resultado foi positivo, confirmando que é o filho biológico dele. Ainda assim, não quis voltar. No meu último post, mencionei que o meu marido havia aceitado falar comigo, embora, para ser sincera, não tivesse muitas esperanças de que me perdoasse. Acho que lhes devo essa conversa. Meu marido chegou perto das 16 horas. Meu filho saiu para nos dar privacidade. Instantes antes, falou com o pai dele, que disse que a conversa, da parte dele, seria pacífica. Isso me aliviou muito porque estava aterrorizada de que ele perdesse o controle comigo. Meu marido não tinha as chaves dele, então bateu na porta. Eu estava esperando na sala. Meu coração quase explodiu no peito quando vi pela janela que era ele. Abri a porta e juro que vi que ele quis me abraçar, mas se conteve. Oi, Marcos. Como você tem estado? Marcos, quero te pedir perdão por tudo isso. Ele só disse oi e caminhou para o sofá onde se sentou. Depois perguntou: quando você se sentiu mal, era porque havia deixado aquele cara lá, né? Por que não ficou com ele lá? Por que voltou? Nada, absolutamente nada. Me preparei para responder essas perguntas. Fiquei em silêncio uns segundos. Antes de poder responder, ele fez outra pergunta. Você se apaixonou por ele, né? Vocês se encontraram aqui também. Pensei que me perguntaria pelo que fiz ou o que devíamos fazer agora. Marcos, nada disso é verdade. Por favor, me dê a oportunidade de te explicar o que aconteceu. Você me traiu, Daniela. Você se deitou com um cara que mal conhecia há uns dias. Me levou em viagem sabendo que ele estaria lá. Você queria vê-lo de novo. Foi isso que aconteceu. Me senti tonta. Fiquei mal e chorei de impotência porque as palavras não saíam. Me acalmei um pouco. Essa seria a minha única oportunidade de falar com ele. Marcos, por favor, me escute. Sei que o que fiz foi errado, mas não foi como você pensa. Não me apaixonei por ele. Foi um momento de fraqueza e confusão. Voltei porque me dei conta de que você é o único que realmente amo e queria ter uma vida com você. Naquela noite que você não respondeu às minhas mensagens nem chamadas, você esteve com ele, né? Fiquei em silêncio e baixei o olhar. Sim, Marcos, por que você fez isso, Daniela? Marcos, há coisas que não te disse. Por favor, me escute. Basicamente, disse a ele o que já escrevi no meu post número 5. O que dizia era isso. Antes de ir viajar, eu me questionava se tinha sido uma boa ideia nos casarmos tão cedo. Nos casamos sem nada mais que o nosso amor um pelo outro. As coisas não saíam como pensávamos antes de nos casarmos e eu perdi a fé em nós. Acreditei que não conseguiríamos sair adiante. Quando estive lá, me senti sozinha. Eu te escrevia e te ligava todos os dias, Daniela. Como pôde se sentir sozinha? Eu te esperava aqui. Não sei, Marcos. Me senti assim. Depois apareceu ele e me ajudou, e depois eu me confundi e arruinei tudo. Foi você quem iniciou tudo então. Por que diz que se confundiu? Por acaso não estava segura do meu amor e do seu amor por mim? Daniela, gritou ele. Sim, Marcos, eu iniciei o caso com ele. A minha intenção com essa conversa era que o meu marido visse que estava disposta a ser totalmente transparente e que queria responder todas as perguntas dele, mas não devia ter dito que fui eu quem começou tudo. Senti que o matei em vida. Tentou se conter, mas não pôde e começou a chorar. Sinto muito, Marcos. Me perdoe. Farei o que você quiser, mas me dê uma oportunidade de te demonstrar que te amo. Tentei limpar as lágrimas dele, mas Marcos afastou a minha mão bruscamente e se jogou para trás. Ficamos em silêncio. Dentro de mim, senti que não devia ter dito que fui eu quem iniciou o caso. Quando você voltou, estava doente por ele, né? Por ele você se sentia assim. Você ficou doente porque não ia vê-lo mais. Não, Marcos, eu estava assim porque me pesava muito ter te traído.
Me sentia mal por ter rompido a sua confiança. Não aguentava a minha consciência. Como sabia que ele estaria no evento? Você tem estado em comunicação com ele? Não, eu não sabia que ele ia estar lá, por isso quis que você me acompanhasse. Jamais te levaria se quisesse fazer algo assim. Por que falou com ele então? Sabia o que havia acontecido entre vocês? E ainda assim manteve conversa com ele. Você se encontrou com ele sozinha no evento? Não, Marcos, você sabe que estivemos juntos o tempo todo. Por favor, acredite em mim. Sei que não devia ter respondido nunca, mas o que você leu no meu telefone é prova de que não me encontrei com ele e de que disse que estava casada com você. Você pensou que estava grávida dele, Daniela. Essa conversa não é fácil. Meu marido precisou de muita coragem para fazer essas perguntas. Fiquei em silêncio um rato. Sim, Marcos, pensei que estava. Você não pôde usar proteção com ele, disse o meu marido. Tanto Marcos quanto eu já estávamos destruídos. É o inferno na terra falar disso com a pessoa que se ama. Se você estava decepcionada comigo e já não tinha fé em nós, por que não me pediu o divórcio? Não sei, Marcos, não sei. Por favor, para com as perguntas. Só estamos nos fazendo mais mal. Você não pode fazer mais mal do que já fez, Daniela. Você disse que o que teve com ele foi bom, você escreveu. Você gostou do que fez. Sinto muito, Daniela, mas eu quero o divórcio. Nós já não podemos estar juntos. Não quero mais estar com você. Não quero te ter perto de mim. Não posso nem pensar em estar contigo de novo na mesma cama, gritou ele. Fiquei paralisada olhando para o nada. Senti que ele se levantou, subiu para pegar as coisas dele. Fiquei sentada enquanto Marcos descia com uma mala que o meu filho havia trazido com a roupa dele. Marcos, por favor, não vá. Fique esta noite, por favor. Te suplico que fique. Marcos saiu para a rua e fechou a porta. Chorei. Gritei o mais forte que pude. Depois de 15 minutos, o meu filho me ligou preocupado. Meu marido havia dito a ele que o nosso casamento havia terminado. Mãe, como você está? Papai falou comigo. Você está bem? Estou perto. Minha Spear. Vamos falar sobre isso. Só ouvi algumas palavras do meu filho. Não pude responder e depois ouvi um zumbido. Perdi os sentidos devido a uma forte depressão. Fiquei em uma clínica por 3 dias. Meu marido perguntou por mim e, quando lhe disseram que já estava estável, desapareceu de novo. Voltar para casa foi duro. Passava os dias chorando. Os papéis do divórcio chegaram 2 meses depois da última conversa com Marcos. Chegamos a um acordo e assinamos. Depois da assinatura, só vi Marcos no aniversário do meu filho. Meu filho nos convidou para almoçar e depois para o cinema, mas Marcos nem me olhava. Sentia tantas ganas de abraçá-lo, de estar com ele. Depois de vender a casa, aluguei um apartamento com 2 quartos para quando meu filho ficar comigo. Não passou muito tempo antes de chegar a notícia de que Marcos estava continuando a vida dele com outra mulher. Meu filho me ligava quase todos os dias para perguntar como eu estava, mas depois dessa notícia, nossas conversas foram curtas e em todas eu dizia que estava suportando tudo. Mas a verdade era que por dentro me desmoronava aos poucos. Pedi as férias adiantadas e foi um grave erro. Ficar tanto tempo sem o meu marido, sozinha e sem falar com ninguém, me fez muito mal. Cheguei a um ponto na minha vida em que quis parar de lutar. A minha depressão e a falta de interesse em ir às consultas me levaram a tentar acabar com a minha dor. Estava falando com o meu filho e de alguma forma lhe fiz saber o que estava prestes a fazer. Ele começou a me ligar todos os dias 2 vezes por dia. Depois de dizer isso, me disse que se mudaria comigo ou que eu devia me mudar para a casa dos meus pais, mas que não podia ficar mais tempo sozinha. Meu filho ligou para os meus pais e para as minhas irmãs para que estivessem mais atentas a mim. Comecei a receber mensagens deles e ligações. Passava muitas horas do dia respondendo, mas no final do dia me sentia sozinha. Uma noite, depois de ter um pesadelo, tentei. Tomei uma grande quantidade de antidepressivos e calmantes, mas depois de 1 minuto me arrependi e corri para o banheiro para vomitar. Expulsei a maioria, creio eu, mas não estava segura. Peguei o meu celular e liguei para o 190. Depois liguei para o meu filho. Disse o que fiz e que estava arrependida. Depois de uns minutos, senti tonturas terríveis e perdi os sentidos. Tive sorte de que os paramédicos estivessem perto. Meu filho ligou para o meu marido e para minha família. Me senti muito envergonhada de que todos eles se reunissem por minha culpa. Meus pais e minha irmã brigaram com Marcos e o culparam pelo que fiz. Ele teve que ir embora por pedido da minha família. Eu queria que ele ficasse, mas a minha opinião não importava para ninguém. Já estava fora de perigo. Queria que ele entrasse no meu quarto para me ver, mas o meu filho entrou e me disse que Marcos teve que se retirar. Fiquei mais uns dias internada e recebi atenção e ligações de todos, além de broncas. Tive que dar a minha declaração à polícia. Foi tão vergonhoso.
Meu filho deixou tudo para vir estar comigo mais um mês. Ele me levou à terapia todos os dias que me tocava. Falamos muito e acordamos que o melhor é que eu vá para a casa dos meus pais e fique com eles um bom tempo. Ele deve voltar à vida dele e eu estarei melhor cuidada com os meus pais. Dinheiro não me faltaria. Continuei a minha terapia na minha cidade natal, nas colinas de Minas Gerais. Atualmente, já superei o episódio e há pouco consegui trabalho como gerente em uma distribuidora de hardware em Belo Horizonte. Chegar a esse ponto não foi fácil. Não quero falar muito dos meses seguintes porque foram muito difíceis para mim, mas isso é o que aconteceu até agora. Sei que cometi muitos erros. O mais grave que me levou a trair Marcos foi não enfrentar os meus medos na minha relação com ele. Devia ter dito o que pensava e o que sentia. Depois de 2 anos de casamento, não sei por que pensei que não estávamos avançando como casal, não porque vi que não conseguiríamos nos consolidar como um casamento feliz. Não sei por que pensei isso. Uma vez que voltei da viagem e de trair Marcos, depois de me recuperar, mudei a minha mentalidade e as coisas melhoraram. Não houve magia alguma nem ajuda externa. Só me levantei da cama e decidi olhar as coisas com otimismo e apoiar Marcos. Conseguimos ser um casamento estável. Conseguimos comprar a casa e ter um filho. Conseguimos educá-lo e ser bons pais. Mas o dano já estava feito. Me arrependo na alma do que fiz. Se me concedessem um desejo, seria apagar tudo o que fiz. Já não sou uma mulher jovem. Sinto coisas que não soube como explicar na terapia. Pelo contrário, o meu ex-marido Marcos parece melhorar com o tempo, como se o tempo fosse para trás para ele. Em uma conversa do meu filho com ele, ouvi que o meu ex-marido se inscreveu em um curso onde ajudam homens traídos pelas esposas, um curso onde os melhoram e os ajudam a se superarem em muitos aspectos das suas vidas. Marcos já é um bom homem. Sinto muitos ciúmes da mulher que está com ele agora. Me enche de angústia imaginar os dois deitados na cama conversando sobre o futuro deles. Uma parte de mim entende que já tudo acabou e que devo deixar ir o meu ex-marido. Agradeço a Marcos por se preocupar comigo, por ter ido à clínica me ver. Não tivemos tempo de falar, como já disse antes, mas me deixou uma mensagem onde dizia que esperava que tudo saísse bem e que devia ser forte e continuar com a minha vida. A última terapia me serviu muito. Ainda me falta curar mais, mas estou avançando. Me afastar dessa cidade foi uma boa ideia. Ainda não me acostumo a essa vida de solteira. Me sinto incompleta e há dias em que me dá vontade de chorar. Mas devo entender que isso é um processo longo e que me servirá. Minha família lamenta muito o que aconteceu e está sempre me vigiando. Falamos muito sobre isso. Eu lamento causar tantas molestias. Me senti muito envergonhada porque sou a primeira na família da minha mãe que se separa e pior ainda por uma infidelidade. Também a primeira que teve um episódio com remédios. Fui o tema de conversa na minha família durante meses. Encontrar trabalho aqui não foi fácil. Estive desempregada por 8 meses. O acordo de divórcio foi igualitário para os dois. Recebemos a metade da casa e decidimos vendê-la. O seguro e o mais estavam a cargo de Marcos. Nenhum brigou por bem material, as contas em comum se dividiram e as contas pessoais se respeitaram. No meu novo trabalho, me vai bem. Não é tão exigente como o meu trabalho anterior, mas para estar ocupada me serve. Também não ganho tanto como antes, mas isso por agora não me importa muito. Tenho bons colegas, a maioria casados. Recebi 2 convites para tomar uma bebida ou um café, mas os recusei. Sinto que não quero, por agora, ter que ver ninguém. Em parte é porque ainda penso em Marcos e porque sinto que estaria sendo infiel a ele de novo. A terapeuta diz que devemos trabalhar muito nesse aspecto porque já me separei de Marcos e devo em algum momento refazer a minha vida. Agora, algo que aconteceu depois de assinar o divórcio, a família de Marcos fez uma festa quando se finalizou o meu casamento. Me mandaram vídeos da celebração onde se via todos dançando e rindo. Também compraram um bolo enorme com 2 bonecos que representavam os noivos. A figura que me representava estava decapitada e no chão, enquanto a que representava Marcos estava no topo do bolo, com o braço em alto e uns papéis na mão. Também fizeram uma pinata com o meu rosto, a encheram de esterco de vaca e depois tentaram queimá-la. Marcos não esteve nessa festa e não esteve de acordo com essa celebração. Naquele momento, que a família de Marcos fizesse essa festa me machucou muito, mas agora posso falar disso sem problemas porque já o superei. Ao meu filho, incomodou muito e sei por ele que a Marcos também. Meu filho não pensa mais falar com ele se não se desculparem comigo. Não acho que o façam, mas espero que em algum momento cheguem as desculpas deles. Agora, o que aconteceu com Lucas? Lucas me contatou por outra linha, já que eu o tinha bloqueado. Descobriu que deixei o meu trabalho ou melhor dito que me demitiram. Como já não me viu mais no evento, se preocupou. Chegou a pensar que algo havia acontecido com o meu marido ou alguma emergência familiar, mas se eu o tinha bloqueado,
estava muito seguro de que algo havia passado por culpa dele e não estava longe da verdade. Demorou meses para me contatar. Que preocupação! Me sugeriu que nos encontrássemos para tomar um café e falar, mas não tenho intenção alguma de vê-lo mais. Recusei as propostas dele. Quando disse que me mudaria para viver com os meus pais, se ofereceu para me visitar, mas disse que não quero vê-lo de novo. Isso o machucou um pouco ou isso diz ele? Falamos sobre o que vivi nesses meses e como Marcos descobriu o que fizemos. Ele está surpreso e lamenta muito o que aconteceu, mas ainda porque mandou as mensagens no momento errado. Já é tarde para lamentar, disse a ele. Depois disso, falamos pouco. Já não respondi às mensagens dele e ele não escreveu de novo. Não quero vê-lo nunca mais. Sinto algo parecido ao ódio por Lucas. Embora com certeza digam que a culpada sou eu, é verdade. Mas não posso evitar sentir ódio por Lucas. Meu filho iniciou um relacionamento e em breve viajará para cá com a garota para que eu possa conhecê-la pessoalmente. Por enquanto, a conheci por videochamada. É bonita, se parece um pouco comigo quando era jovem. Espero que o meu filho supere tudo isso. Me dói que ele tenha se visto tão envolvido pelas minhas ações. É muito cedo para dizer que isso acabou. Não posso enterrar os meus sentimentos pelo meu ex-marido tão rápido. Ainda fico nervosa quando falo dele e me sinto muito mal quando lembro que ele está continuando a vida dele sem mim. Pedi forças a Deus para deixar esses sentimentos para trás, mas acho que Deus quer me punir por mais tempo. Tenho medo de que em algum momento me intere de que já é pai de novo. A mulher com quem está saindo é 10 anos mais nova que ele e ela ainda pode ter filhos. Como já disse antes, estou vivendo com os meus pais por agora. A verdade é que não tenho vontade de viver sozinha apesar de estar melhor. Por enquanto, estou bem assim. Ajudo os meus pais com as despesas e o que precisarem. Quero que a minha família pare de me ver como um fardo. Meditei muito sobre o que aconteceu. Não posso dizer que aprendi algo de tudo isso, porque tudo o que passou eu poderia ter evitado se me concentrasse no meu bem-estar e em ser mais comunicativa. Isso é algo que todos sabemos. Eu sabia que devia ser mais aberta com o que estava sentindo, mas decidi calar e deixar passar o tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido.